Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, vamos, como um só diante do Senhor, curvar nossa face e buscá-lo, entregando esse tempo que já pertence a Ele, que já estamos convivendo em graça, mas que uma vez mais nessa noite Ele venha nos socorrer e possa trazer tudo aquilo que em sua mente se encontra e possamos receber em nossos corações. Vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, uma vez mais nos achegamos desse lugar, nesse ambiente onde Tu tens preparado, como esse ar que respiramos, que a presença, o andar do Teu Espírito seja real em nós, entre nós. Pois somente Ele pode tocar a Tua palavra, soprando vida sobre ela. É isso que nós necessitamos, a palavra com vida. Então, visita-nos uma vez mais nessa noite, continua a nos falar, continua a nos exortar, continua a trazer aquilo que está em Teu próprio coração. Nós o temos, ainda que de maneira tão pouca, tão pequena, mas temos visto o Teu coração sangrando pelo Teu povo nesse tempo do fim. Mas nós desejamos ser batizados com um batismo de angústia, para que nesse tempo um genuíno arrependimento entre nós aconteça. Oh, amado Pai, visita-nos, te pedimos, em nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse 3, nós estamos aqui bem perto da última passagem aqui citada pelo irmão. Eu gostaria de novamente ler os versículos 19, 20, 21 e 22. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ponto forte que nós temos aqui tirado desta passagem lida é exatamente aquilo que tem sido uma carga no coração dos irmãos aqui da localidade de Tietê, dos demais irmãos, que refere-se à urgência do arrependimento para a restauração do testemunho do Senhor na igreja e também na família. Nós temos sido chamados, convocados, temos sido impulsionados a, de fato, nos arrepender do tipo de viver que nós temos tido diante do Senhor. E a palavra é clara aqui, conforme nós já falamos um pouco sobre ela. Se, pois, zeloso, tenhamos um ardente desejo no coração, algo que venha queimar, de tal forma que o nosso arrependimento seja genuíno. E para que ele seja genuíno, sabemos que nós mesmos, nós não temos capacidade de produzir isto, mas nós podemos clamar para que Ele produza isto em nós. Ele nos permite fazer isto. Então que abramos mais e mais nossos corações, para que isso chegue a nós. E nós, de fato, busquemos a sua face, para que Ele, nesse tempo do fim, Ele possa encontrar um povo que Ele se agrade, um povo com o qual Ele pode contar, um povo que não somente tem uma mensagem, mas um povo que tem uma vida desta mensagem, que seja um mensageiro adequadamente colocado no seu testemunho. Não somente termos uma mensagem da cruz, mas sermos crucificados anunciando esta mensagem. Então que o Senhor nos ajude um pouco mais nessa noite, um pouco mais Ele caminhe no nosso coração, e que Ele continue a nos falar, ainda que as palavras que têm sido usadas são palavras que têm essas conotações de dureza, de peso, mas que recebamos esta palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos dê graça para recebermos tudo aquilo que Ele tem a nos falar,
que Ele fale e nós, como seu povo, possamos dizer: desejamos ouvir, desejamos ouvir. Irmãos e irmãs, há 3 realidades, 3 importantes verdades que nós, como povo de Deus, precisamos tê-las em nossos corações. E eu diria que seriam as 3 mais importantes necessidades do povo de Deus nesse tempo do fim. A primeira necessidade é essa que nós estamos pontuando. Nós precisamos ter uma vida coerente. Coerente. A nossa mensagem deve ser exatamente aquilo que nós temos vivenciado. E é exatamente isso que nós vamos estar trabalhando logo mais e até o final do encargo. A necessidade de uma coerência nesse tempo em que vivemos. Mas há uma segunda importante verdade que se faz necessária no meio do povo de Deus. E esta é o discernimento espiritual. Já vamos falar um pouquinho sobre isto. É necessário que nós tenhamos discernimento espiritual. E a terceira verdade é nós conhecermos o kairós de Deus. Ou seja, a que horas nós estamos segundo o relógio de Deus na história dessa humanidade. Com relação ao discernimento espiritual, que é a segunda mais importante verdade dentro dessa colocação feita aqui, entendo ser importante para a igreja nesse tempo do fim. Discernimento espiritual significa enxergarmos as coisas conforme Deus vê. É nós vermos segundo a luz do Senhor. Na tua luz, podemos ver a luz. Porque todos nós temos uma luz própria, mas essa é muito limitada, ela é muito míope, nós não conseguimos enxergar. Mas na luz do Senhor nós podemos ver com clareza todas as coisas. E dessa forma nós vamos discernir o que está acontecendo à nossa volta. Nós vamos discernir, ainda que de modo pequeno, aquilo que está no coração e mente do nosso amado Senhor. Se faz necessário, queridos irmãos e irmãs, a necessidade de termos discernimento espiritual. De nós não aceitarmos as coisas como elas chegam a nós. Porque muitas informações chegam a nós, de vários aspectos da realidade da vida, seja da sociedade, seja do contexto da igreja. Mas nós não queremos esse tipo de discernimento. Aquela informação que já vem preparada para nós. Nós queremos vê-las conforme Deus as tem visto. Então é necessário termos discernimento espiritual. Então isso pode ser colocado diante de um clamor para que Ele nos conceda essa graça de termos discernimento espiritual. Esse é um segundo ponto importantíssimo, em especial nesse tempo que vivemos. E sendo redundante até, nós vivemos no tempo do fim, irmãos e irmãs. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para nós. Terceiro aspecto, a terceira verdade, o terceiro conhecimento fundamental para o povo de Deus neste tempo do fim, é discernirmos ou conhecermos o kairós de Deus. Qual será a hora no relógio de Deus para essa humanidade? Que horas que nos encontramos segundo o relógio de Deus? É o kairós, a plenitude do seu tempo. Porque quando nós discernirmos isto, o Senhor nos dá graça para enxergarmos, olharmos um pouquinho dentro desse contexto. Isso vai gerar em nós um espírito de urgência. Nós vamos entender o porquê é urgente o arrependimento. Conforme foi dito, disse no reunir da manhã, isso não é apenas um tema de um encontro. Isso aqui é o clamor do coração do Senhor, que tem vazado pelos corações de outros irmãos e que deve penetrar a fundo nos nossos corações. Vivemos em tempos que necessitam exatamente destes que têm no seu coração esse sentimento de urgência. Então, o primeiro aspecto é a vida coerente. O segundo aspecto, o primeiro aspecto de vida coerente, segundo o discernimento espiritual, o terceiro então seria o kairós de Deus. É vermos conforme
Deus vê. Conforme temos insistido, nós estamos vivendo no tempo do fim. E uma pergunta eu levanto, vocês percebem que eu faço bastante perguntas. Uma pergunta novamente eu levanto. O que mais nós precisamos ver que nós não temos visto diante dos nossos olhos nesse mundo caído? Pela manhã nós falamos exatamente daquela realidade crucial que a igreja se encontra, naquele estado tão difícil, um estado de ruína de fato. Mas quando nós olhamos para o mundo, nós encontramos exatamente um estado de putrefação. Um estado realmente que é um estado que não tem mais volta, irmãos e irmãs. É um estado de perdição. Então o que nós precisamos ver que nós ainda não temos visto? A cada dia que passa nós vemos uma crescente avalanche de imoralidade, de secularismo, de mundanismo. Isso está diante dos nossos olhos. As imagens que chegam até nós, isso descrevem a realidade, o momento que nós nos encontramos agora. Eu tenho no meu coração que essa maldade ela está crescendo, exatamente porque o homem, a sociedade está dando as costas para Deus. Quando vocês e eu também estudamos ali Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, nós vamos encontrar ali 3 vezes a expressão, e Deus os entregou. Deus os entregou. Não tem pior juízo do que este. É Deus tirar a mão. O que temos tido no coração, a impressão que temos tido no coração é que Deus está afastando a mão do homem. Ele está deixando o homem entregue-se a si mesmo. Aqui está o pior juízo de Deus. Deus não precisa castigar o homem, ainda que ele possa fazer. Mas Deus, afastando-se do homem, entregando-se a ele mesmo, não tem pior juízo do que este. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Por quê? Porque amaram a mentira, não receberam a verdade, não amaram a verdade, mas se deleitaram com a mentira. Deus os entregou à operação do erro. Oh, irmãos, que momento importante nós estamos vivendo. Então, o que mais nós precisamos ver? O que mais nós precisamos contemplar com os nossos olhos que não temos visto? Os tempos são angustiosos, os tempos são trabalhosos. E nós, como povo de Deus, nos vemos numa condição de impotência para testemunharmos. Nós não estamos conseguindo dar uma resposta para a humanidade. Nós não temos conseguido mostrar que nós temos um caminho para a sociedade que está em plena rota de colisão e destruição. Então, como foi dito, antes da igreja ela impactar o mundo, ela precisa ser abalada. Porque nós estamos nessa roda viva. Por quê? Porque a nossa vida é incoerente. A nossa vida não diz aquilo que nós professamos. Nós temos muita falação e pouca demonstração. Então, esta é a realidade que nós nos encontramos. Então, o apelo para o arrependimento é fundamental, é primordial, é inegociável nesse tempo em que nós nos encontramos. Como há pouco disse, nós estamos, de fato, vivendo uma impotência, porque nós não temos coerência no nosso testemunho. Nós não temos o que dizer diante de uma sociedade. E mais uma vez a gente faz uma pequena pausa para dar um passo seguinte. Essa pausa também envolve perguntas. Envolve perguntas. Então, uma vez que nós estamos buscando um caminho para termos um testemunho de coerência nessa sociedade, nós estamos buscando isso. Então, nós precisamos responder a algo que é importante nesse momento. Quem é o cristão?
Quem é o cristão? Quem é a nova criatura? Quem é este que nasceu de novo? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder. A segunda pergunta é a seguinte: este cristão, em que tempo ele vive? Em que tempo ele vive? E a terceira pergunta que a gente levanta é a seguinte: uma vez que ele discerniu o tempo em que vive, terceira pergunta então, de que modo ele deve viver? Quem é o cristão? Em que tempo ele se encontra, ele vive? E de que modo então ele deve viver? Nós precisamos responder isto. Então vamos pegar aqui algumas passagens para, na primeira pergunta levantada, buscar aqui uma ajuda do Senhor para discernirmos quem é este cristão. Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui, inicialmente o versículo 6. E nesse mesmo capítulo vamos ler outra porção. Então, Efésios 2, verso 6. Veja o que diz a palavra de Deus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de fazermos as observações, vamos ler outra porção nesse mesmo capítulo, capítulo 2, do versículo 19 até o seu final, verso 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Depois nós vamos agregar uma passagem a estas que foram aqui expostas. Quem é o cristão? O cristão é alguém que passou pela obra do novo nascimento. Alguém que teve uma experiência em Cristo Jesus. É por isso que na primeira leitura diz aqui que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Veja bem. Mas antes de fazermos as observações seguintes, é muito importante de nós novamente colocarmos os nossos olhos naquela realidade que é a maior expressão de amor de Deus acontecida a nosso favor, que é na cruz do Calvário. Ali o Senhor Jesus Cristo realizou a obra mais profunda, mais bela, mais singular, é uma obra que não pode ser imitada. Ali Ele entregou a sua vida por nós. E ali nós temos alguns aspectos da salvação que nós alcançamos em Cristo. E eu gostaria de dizer as 4 vertentes, os 4 aspectos que envolvem a nossa salvação dentro da perspectiva que eu vou apresentar aqui para vocês. A Bíblia fala que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo nos substituiu. Ele morreu por nós, porque não haveria possibilidade alguma se Ele não viesse a esse mundo e morresse em nosso lugar. Ou seja, o sacrifício, este primeiro aspecto que envolve a salvação, que é esse sacrifício glorioso, é o aspecto substitutivo. Ele verdadeiramente nos substituiu. E se nós pensarmos aqui uma relação, olhando para as sombras, para o Velho Testamento, olhando o livro de Levítico, por exemplo, nós vamos verificar alguns aspectos interessantes que ajudam-nos a compreender. Aquele cordeiro que seria imolado, ele deveria ter algumas características muito importantes. Deveria ser macho de 1 ano, não podia ter defeito, nem mancha, não poderia ter nenhum aspecto que o maculasse. E deveria ser perfeito. Então ali está olhando para
agora, a realidade, Cristo Jesus, ele foi um cordeiro, o Cordeiro de Deus que verdadeiramente nos substituiu naquela cruz. Esse é o primeiro aspecto. Mas há um segundo aspecto, que é não o aspecto substitutivo que apresentamos agora, é o aspecto vicário. Que significa o quê? Que ele legitimamente nos substituiu. Deus, vendo a morte do seu filho, vicariamente, então há essa aceitação. Ele representou, ele genuinamente nos substituiu. É um substituto genuíno. É uma morte vicária. Não só por nós ele morreu, mas legitimamente ele nos representou. Deus aceitou o sacrifício dele, como nas sombras ele aceitava aqueles animaizinhos que eram ofertados. E legitimamente substituía, ainda que anualmente era necessário fazer aqueles sacrifícios. Mas há um terceiro aspecto que envolve o sacrifício de Cristo na cruz, que é o aspecto expiatório. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então ele derramou o seu sangue, todo o seu sangue naquela cruz. Sacrifício que é o aspecto expiatório. Porque um cordeiro, por mais perfeito e sem mancha que fosse, se ele não fosse sacrificado, não haveria o quê? O aspecto do perdão, da expiação. Mas há um quarto aspecto, tremendamente significativo também, que é o aspecto identificativo. Aí fala da inclusão, a nossa inclusão na morte de Cristo, consequentemente na sua ressurreição. Então nós fomos incluídos na morte de Cristo. Então veja bem, essa expressão ela explica algo. Incluídos na morte. Nós não fomos incluídos nos sofrimentos de Cristo, porque ele foi crucificado às 9 horas da manhã e rendeu o Espírito às 3 da tarde. Ele ficou pendurado no madeiro por essas 6 horas. Em que momento nós fomos inclusos no corpo de Cristo? Não foi às 9 horas da manhã, mas foi beirando às 3 da tarde, quando ele fez aquele clamor, o clamor de um órfão: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque os nossos pecados cobriram Jesus, não entraram em Jesus, mas cobriram Jesus. Então ali fala da nossa identificação na morte de Cristo. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Enquanto sobre ele foram colocados nossos pecados, sobre nós foi colocada a sua justiça, a imputação da sua justiça sobre nós. Nós nunca seremos justos em nós mesmos, mas é a sua justiça santa que nos cobre. Mas agora entramos no processo que envolve a questão da coerência, que a vida dele precisa ser infundida em nós, entrar em nós. Esse é o crescimento espiritual. Esse é o caminho da santificação. Esse é o caminho para que mais dele aconteça e menos de nós aconteça também. Então esses 4 aspectos da obra de Cristo na cruz, que envolve a plena salvação. Ele nos substituiu, vicariamente nos representou, expiou todos os nossos pecados e nos identificou na sua morte, consequentemente na sua ressurreição. Não é lindo isso, irmãos? Que sacrifício perfeito, que cruz maravilhosa e bendita nós temos. Aí nós voltamos para o texto que chamamos aqui em Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou, olha a nossa identificação com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, um cristão é alguém que está identificado em Cristo e que está elevado nas regiões, nos páramos celestiais. E a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 2, na leitura sequencial que fizemos, que nesse aspecto da realidade espiritual, da família de Deus, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos
dos santos, somos da família de Deus, e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então observe aqui que num aspecto nós não somos mais estrangeiros, não somos mais, conforme diz aqui, peregrinos, nós somos concidadãos. Nós fazemos parte de uma realidade espiritual. A igreja é uma realidade espiritual. Ao texto que eu quero agregar, Filipenses no capítulo 3, versículo 20. Então, completando esse pensamento, Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma pátria, ela é uma pátria celestial, ela está nos céus. Mas aí vocês vão se recordar de um texto de 1 Pedro 2:11. Vocês se lembram o que diz lá? Vamos ler e vamos então fechar o nosso pensamento aqui. 1 Pedro 2, verso 11. Ali vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Olha só, em Efésios nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, somos concidadãos dos santos. Estamos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, temos essa pátria. Mas aí capítulo 2, verso 11 diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Aí nós estamos falando de uma realidade da terra, onde nós estamos agora. Aí diz assim: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Isso é para nós, cristãos. Então, não somos peregrinos, somos peregrinos. Quem é o cristão? É alguém que passou por essa experiência graciosa, foi para o céu, mas desceu para a terra para viver a vida celestial. Esse é o cristão. É alguém que foi para o céu, está no céu, mas desceu para viver a vida celestial na terra. E que vida nós vamos viver na terra? De coerência. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros, mas com aquela vida celestial. Não está claro para nós, irmãos? Então quem é o cristão exatamente? Alguém que foi para o céu. Está lá no céu, nas regiões celestiais, mas desceu para viver a vida celestial na terra. Aí nós somos peregrinos e forasteiros. Não é maravilhoso isso? Esse é o nosso Deus. Que obra perfeita! Nós não podemos viver essa vida por nós mesmos. É Ele em nós vivendo. A cada movimento, a cada andar que fazemos, abre muitas portas para outros pensamentos, mas nós precisamos ficar cuidadosos aqui. Aí, o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus, foi glorificado, foi exaltado, foi entronizado, juntamente com o Pai glorioso, Ele enviou o Espírito Santo. Lembra-se de Atos capítulo 2. E acontece aquele movimento ali naqueles quase 120 irmãos que estavam reunidos. Jesus tinha aparecido a mais de 500, mas apenas uns 120 estavam lá. Sempre é assim. E aqueles 120 indivíduos que se encontravam naquele cenáculo, depois da vinda do Espírito Santo, eles se tornaram membros uns dos outros. Não eram mais indivíduos, e sim membros de um corpo celestial. E o Espírito Santo então vem para trazer o quê? A realidade do encabeçamento de Cristo ligado a um corpo que está na terra, para que este corpo reflita a glória daquele que está sentado no mais alto e elevado trono. O cristão é aquele que está no céu, nasceu de novo, mas vive na terra a vida celestial. Não é glorioso isso, irmãos? Então quem é o cristão? É este. Agora, algo não bate conosco.
em especial no que se fala viver essa vida celestial na terra como peregrino e forasteiro. Há uma mistura. Há uma dicotomia na nossa experiência. Somos cristãos dentro dos nossos guetos. Lá fora, publicamente, as pessoas precisam descobrir, muitas vezes, que nós somos cristãos. Possivelmente alguns chegaram para você, alguns irmãos: irmão, ore por favor pela minha vida profissional, ore pela minha vida espiritual. Então nós naturalmente fazemos uma separação. Irmãos, não tem essa separação. Ore pela minha vida X. Isso é um aspecto da secularização, que depois vamos estar falando isso num outro momento, tomando conta do povo de Deus, onde o nosso coração não tem mais buscado a Ele. Nós temos andado conforme o sopro desse secularismo doido que está diante dos nossos olhos. Então, quem é o cristão? O cristão é alguém que desceu, porque ele está lá nas regiões celestiais, para viver a vida do alto aqui na terra, no seu lar. E enfatiza-se isto aqui, será enfatizado: nós não seremos um povo, uma igreja sadia, se as nossas famílias não forem sadias. Nós não teremos coerência dentro, nem até no nosso reunir, muito menos lá fora, se lá, naquela realidade primeira, não tivermos coerência, vida, realidade prática. Então nós precisamos ser socorridos. Aí voltamos ao grande desafio, a urgente necessidade de arrependimento que temos. Então esse é o primeiro aspecto, né, da resposta dada: quem é o cristão? Mas nós precisamos, para depois avançarmos, para entendermos esse aspecto da coerência, já vimos quem somos. Agora precisamos entender o segundo aspecto, a segunda pergunta levantada: em que tempo esse cristão está vivendo? Muito importante para nós. E para isso nós vamos precisar, pelo menos aí uns 2 versos, buscar na palavra do Senhor para discernirmos o tempo em que nós nos encontramos. Então nós vamos pegar a palavra de Deus primeiramente no livro de Atos dos Apóstolos. Fiz uma menção há pouco dele agora, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Há várias passagens que podem ser citadas, mas vamos olhar aqui uma ou outra. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Presta bem atenção. Há pouco estávamos falando a respeito da vinda do Espírito Santo naquele cenáculo, naquele ambiente. Aí entra o discurso de Pedro. Então ele vai explicar que isto é aquilo. Isso que está acontecendo aqui é aquilo que foi dito lá. Aí no versículo 16 ele fala assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha que o profeta Joel vai dizer para nós: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que Joel está mostrando que isto que aconteceu, queria acontecer, que Pedro está dizendo que aconteceu agora, iria acontecer nos últimos dias. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. É bem no início mesmo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Olha só, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem consistiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí ele vai dizer aquelas expressões das 7 glórias que estão relatadas aqui nesse capítulo. Mas novamente aparece
uma expressão que precisa marcar o nosso coração. Nestes últimos dias. Isso precisa chamar a atenção do nosso coração. Essas duas passagens, elas já nos dão um norte daquilo que eu quero mostrar para vocês. A pergunta que eu levantei, a segunda é: em que tempo esse cristão, ou os cristãos, nós vivemos? Últimos dias. A partir do Pentecostes, irmãos, só existe uma realidade para nós, o povo de Deus: últimos dias. Todas as demandas que o Senhor fez em todas as gerações passadas foram demandas fundamentadas nesse princípio: vocês estão vivendo os últimos tempos. É óbvio que nós estamos dentro de um aspecto de afunilamento dos acontecimentos finais dos últimos dias. Por quê? Como peregrinos e forasteiros, nós temos uma pátria celestial a ansiar, a desfrutar depois. Então nós vamos viver neste mundo exatamente com este espírito. Estamos nos últimos tempos. Estamos experimentando os últimos dias da história da humanidade. Já fazem mais de 2000 anos. Então não há um outro período adequado para nós dizermos em que tempo nós vivemos. Nós vivemos nos últimos dias. Isso faz que nós vivamos com espírito de urgência. Isso faz com que nós olhemos para os céus e falemos: Senhor, o Senhor vai demorar ainda mais? O Senhor não vai voltar? Vai demorar mais um pouquinho ainda? Então, em todas as gerações, todos os cristãos viveram uma única realidade: os últimos tempos. Em que tempo nós nos encontramos agora? Exatamente neste que estamos dizendo. Estamos nos últimos dias. E é bem verdade, muito mais próximos da consumação desses últimos dias. Depois os irmãos, por si mesmos, irão pesquisar e vão se deparar com várias e várias outras passagens e grifem lá. Então respondemos esse aspecto, em que tempo o cristão vive. Vimos quem ele é, aquele que vive a vida celestial na terra, e ele vive nesse espírito que ele está inserido nos últimos tempos. Agora, a terceira questão levantada: de que modo, então, a palavra de Deus conclama que este cristão, que a sua igreja, olhando coletivamente falando, a igreja do Senhor, viva? E uma coisa impressionante a gente vai observar: que todas as vezes que as Escrituras nos mostram os últimos dias, que falam-nos dos últimos tempos, olha a expressão forte que eu vou usar agora, necessariamente fala de santidade. Todas as vezes que vocês se depararem com, e nós vamos ver alguns aqui, textos que apontam para os últimos dias, que envolve tudo o que foi dito agora. Toda a jornada da igreja em todos os tempos, ela sempre foi conclamada a viver uma vida de santidade. E o que é ser santo? Vamos definir aqui. Santo é ser separado. Mas permita-me agregar algum pensamento aqui que vai dar mais força a essa palavra. Ser santo é ser separado para impactar o mundo. Porque ser separado para ser separado, você pode separar e deixar no canto. Está separado, então vamos ficar no nosso gueto aqui. Estamos separados. Não, é separado para impactar o mundo. Para as pessoas virem em nós que nós somos aqueles que ainda vivem na terra, somos celestiais em nosso caráter, em nossas decisões, em nossas escolhas, em nosso estilo de vida, em nossos valores, em nossa família. E estamos impactando o mundo nessas questões. Isso é ser santo. Então, quando a Bíblia nos aponta esta realidade, que estamos nos últimos dias e que todos os textos agregados a esta verdade
falam-nos de santidade e isso precisa desafiar o nosso coração. Então vamos ver alguns desses textos. 1 Tessalonicenses, primeiro que eu vou citar para vocês, capítulo 3. 1 Tessalonicenses 3. Versículos 12 e 13. Veja, Paulo está escrevendo essa carta a esses irmãos e o que ele tem a nos mostrar. Observe bem. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado, veja bem, em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santidade e volta de Jesus. Sempre será assim. Sejam encontrados, olha só, coração confirmado em santidade, separados, impactando o mundo, sem culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde bem essa expressão, depois a gente vai pensar nela. Com todos os seus santos. Com todos os seus santos. Eu acho que nós podemos até ver uma situação para relacionarmos a algo importante. Depois voltamos aqui nos textos que nos falam dos desafios dos últimos dias, que é ter um povo que ande em santidade. 2 Tessalonicenses, aí pertinho de vocês, é uma página talvez para frente, uma folha. Capítulo 1, versículos 10 e 12. 2 Tessalonicenses 1, 10 e 12. Diz assim: quando vier, está falando do Senhor, olhe o texto, por favor, anterior aí. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu havia chamado a atenção, na primeira passagem, 1 Tessalonicenses, virá com os seus santos. Não é isso? Isso é um aspecto. Agora, veja o versículo 10, conforme nós já lemos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, não é pelos seus santos. É nos seus santos. E ser admirado em todos os que creram, não por todos os que creram. Isso não impressiona? Isso é diferente. Onde a glória de Cristo será vista, onde Cristo será admirado, nos seus santos. É por isso que é necessário que o caráter dele seja formado. Tal cabeça, tal corpo. Nós precisamos reluzir de modo pleno a glória de Cristo. É por isso que o trabalho está assim. Nós precisamos ser trabalhados, para que mais e mais do caráter de Cristo seja formado em nós. Mais dele, menos de nós. Então haverá um momento onde acontecerá esta realidade aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos, a sua glória sendo vista no seu povo. Que algo maravilhoso, ao mesmo tempo profundamente desafiador. O verso 12 é o mesmo sentido, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, não é por vós. Então, a glória do nome do Senhor sendo glorificado em nós. Então, essa é a observação que a gente deixa no registro para os irmãos. De ver a beleza da palavra de Deus. Ver aquilo que nos espera. É inimaginável para nós olharmos, penso a minha própria condição, de qualquer um de nós, principalmente a minha própria, e ver uma realidade como esta. Mas já haverá um tempo em que isso será alcançado. E o Senhor já começou a sua boa obra em cada um de nós e levará a bom termo. Ele deseja encontrar corações
Ele deseja encontrar caminhos em cada um de nós para que isso seja uma realidade. Então vamos prosseguir dentro daquele pensamento de olharmos textos que mostram a associação desta realidade com o aspecto da segunda vinda. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Dos versículos 10 a 13. Diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A força do texto aqui, normalmente a gente tem os olhos aqui fincados nesse estrepitoso estrondo, os céus incendiados se desfarão, os elementos abrasados também se dissolverão, e nós ficamos com a força do texto aqui. Está falando de consumação de tempo do fim. Mas aí diz assim: visto que todas estas coisas serão assim, estão observando os tempos do fim? Deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade. Não é santidade? Santo procedimento e piedade. Fala-nos da vida de coerência que a igreja precisa viver, experimentar. Agora, isso tem sido uma realidade? Isso tem sido algo que temos experimentado, irmãos? E por mais que nós possamos nos esmurrar o chão, nós precisamos que o Senhor nos leve a um genuíno arrependimento. Nós precisamos desejar que o Senhor produza em nós um desespero de coração. Fala: Senhor, nós não estamos vivendo, e para ser bem honesto, nós nem queremos muito bem esse assunto aqui. Está bom como está. Está adequado como está. Mas o Senhor, Ele está buscando um povo que possa viver em santo procedimento e piedade. Qual é a maneira mais adequada de vivermos um Maranata? Ora, vem, Senhor Jesus. Santo procedimento e piedade. Aí diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não só esperando, mas apressando. Num sentimento de urgência. Querem esperar o Senhor de maneira adequada? Santo procedimento e piedade. A palavra piedade, alguns irmãos a colocam não apenas no seu sentido, de algo que reflete uma caridade do coração de uma pessoa, uma situação de piedosa, de um coração mais, piedoso humanamente falando. Mas a piedade aqui, alguns irmãos entendem que fala-nos da característica ou fala-nos da semelhança de Deus. Santo procedimento e semelhante a Deus. Nos seus aspectos de expressão de caráter. Então, mais um texto que nos mostra tempos do fim, tempos que irão acontecer coisas grandiosas. Aí vem, visto que. Então, sempre a palavra de Deus nos remete, sempre ela nos impulsiona a dizer: vocês estão vivendo uma única realidade, os últimos dias. Somos cristãos vivendo vidas celestiais no mundo caído, vivendo no tempo do fim, em santo procedimento e piedade. Em outras palavras, de modo coerente, não morno, não em mornidão, não em indiferença,
não sendo santo apenas nos aspectos do reunir, mas sendo santos publicamente falando, conforme foi dito, em escolhas, em valores de vida, nos aspectos que envolvem tudo aquilo que estamos relacionados com esse mundo. Vamos ver Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, do versículo 11 a 14. Veja, Paulo está escrevendo essa carta aos romanos. E é importante dizer o seguinte, que uma vez que a igreja em todas as gerações só viveu um período, a exortação sempre ela cabe em todos os períodos. Assim como essa exortação era absolutamente real, prática, necessária, cabível àqueles irmãos daquela época, da mesma forma para nós hoje, sem uma diferença. Então vejamos o que diz o texto, Romanos 13, 11 a 14. E digo isto a vós que conheceis o tempo, o Kairós. Esse Kairós, lembra-se, a que horas estamos no relógio de Deus? E para que isso seja real, você precisa ter intimidade, você precisa ter sensibilidade. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mas eles eram salvos. Que salvação é esta que ele fala aqui? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Aí veja bem o que ele vai falar. Ele apresenta esses aspectos que envolvem o tempo do fim. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias ou imoralidades, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mais uma exortação para nós. A mesma para os irmãos. Aquela igreja, naquele momento, recebe essa mesma exortação. Eles viviam os últimos dias. E só há um meio aceitável para que agrade o coração para o seu povo, em relação ao seu povo. É esse povo viver de modo santo, para impactar o mundo. É este o grande clamor do Senhor para o tempo do fim, irmãos e irmãs. O que provocou a náusea no coração do Senhor foi exatamente aquela situação de mornidão, de incoerência que aquele povo estava vivendo. O espírito de Laodiceia faz parte dessa geração. Ah, não, é aquele grupo lá, aquela denominação lá. Não, não é não, irmão. Nós. Então, é por isso que o arrependimento é para nós. Não pedimos arrependimento para o outro, é pedir arrependimento para nós. Para que essa angústia venha e fale, Senhor, não temos vivido de maneira que agrade o teu coração. Não temos, como aqui diz, andado de modo digno. Não temos. Aí diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Eles já eram cristãos, tinham Cristo habitando neles, mas eles precisavam vestirem-se de Cristo. Não é incrível isto? Assim, queridos irmãos, como em todas as gerações do passado, Deus chamou o seu povo a um viver santo. Nesse tempo do fim, que é o mesmo, somos conclamados o quê? A viver de modo santo, para impactarmos o mundo. De que maneira? Sendo coerentes. Sendo coerentes. Permitam-me aqui lembrar uma ilustração. Hoje, num dos momentos ali de comunhão, Paulo falou uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Nós estamos falando da incoerência. E, na realidade, no estado de incoerência que nós podemos nos encontrar, ou muitos se encontram, existe que uma perda de identidade. Aí ele contou uma ilustração que é a seguinte: aquele sapo que um dia desejou ser uma pomba. Ele queria ser uma pomba. Aí, de repente, aconteceu um caminho pelo qual ele poderia alcançar o seu desejo. Então, aparece uma fada pronta para
transformar o sapo em pomba. Mas ele olhou bem para ele mesmo e falou assim, mas vamos fazer o seguinte, eu gosto aqui do meu peito, eu gosto da minha cabeça, vamos permanecer com esse aspecto, eu gosto, vamos só ter asas. E então foi dado uma asa para ele, uma asa de pomba. E ele bateu a asa e foi lá numa árvore, encontrou um monte de pombas. Só que ele olhou, as pombas olharam para ele, ele olhou para as pombas e alguma coisa não batia. Ou seja, ele não podia ser aceito no meio das pombas, porque ele não era uma pomba. Mas ele resolveu então voltar para o brejo. E quando ele chegou no brejo, os sapos amigos olharam para ele, mas espera lá, que asas são essas? Você não é um sapo. Ou seja, ele é um sapomba. É assim a história de muitos cristãos sapombas. Não sabem o que são. Perdem a identidade porque não têm uma vida de coerência. Que ilustração que cabe para nós. Então o perigo da incoerência é nós de fato chegar no momento em que nós perdemos a noção de quem somos, não temos identidade, não sabemos se somos pombos ou se somos sapos, e viramos isto pela incoerência. Então nós precisamos ser socorridos, irmãos. O Senhor tem nos chamado para que vivamos uma vida que agrade o seu coração, uma vida que realmente Ele possa se deleitar. Irmãos, não estou falando de inerrância, impecabilidade. Não existe algo chamado erradicação do pecado. Não se arranca pecado como se tira um dente que está doendo. Está doendo, arrancou, passou. Não é assim. O pecado é mais do que isso, é um princípio. Mas o fato é que, quando nós buscamos andar nos caminhos do Senhor, motivados, impulsionados pela graça, mais do caráter santo de Cristo é infundido a nós, menos de nós, mais dele, menos de nós, mais dele. E assim é que nós vamos alcançar um testemunho coerente, irmãos. Creio que nós vamos ficar por aqui, já estamos avançados no tempo. Mas vamos continuar depois, no momento adequado, para que o Senhor continue a nos falar. Mas nós precisamos ouvir também os grandes desafios que o Senhor tem para nós enquanto família do Senhor, quanto cônjuges, quanto pais, quanto aqueles que devem zelar pelos seus lares. É o mesmo sentimento de urgência para esse tempo do fim. Que o Senhor abençoe sua palavra, irmãos. Nosso Pai querido, encomendamos em tuas mãos a tua própria palavra, para que o teu Espírito Santo possa soprar vida sobre ela em nossos corações. Que de modo real, verdadeiro, possamos sair desse estado tão estranho, um estado que desagrada o teu coração. Nós queremos ser coerentes na nossa vida, no nosso testemunho, mas reconhecemos que isso não é uma produção da nossa própria carne, mas nós nos humilhamos diante de Ti, buscamos a Tua face, contamos com o socorro da Tua graça, contamos com o governo do Espírito Santo agindo em nós. Nos encomendamos todos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.